Olá pessoal, aqui para mais uma correção da atividade, certo? Essa atividade aqui eu passei para vocês no dia 18/5, sobre o conteúdo de soluções químicas, tá? Então na primeira questão ele diz assim: se dissolvermos totalmente uma certa quantidade de solvente e por qualquer perturbação uma parte do sal se depositar, qual a solução que teremos no final? Então, vamos entender aqui e interpretar a questão. Ele está dizendo, ó, se dissolvermos totalmente uma certa quantidade de sal em um solvente. Então, dissolveu tudo, tá? Dissolveu tudo. E por qualquer perturbação. Então, se dissolveu tudo, né, a gente não vai ver corpo de fundo, lembra disso. Dissolveu tudo, não tem corpo de fundo. Mas eu perturbei o sistema. E após eu perturbar o sistema, o que foi que apareceu? O sal se depositou lá no fundo. Então, vamos fazer aqui o esquema, certo? Eu tenho uma solução, tá? Onde eu dissolvi um sal aqui dentro. E lembra que solução é uma mistura homogênea. Eu não vou conseguir ver a fase entre elas, né? Vou ver apenas uma fase, não vou ver diferença. Então, eu dissolvi tudo. Mas eu perturbei o sistema, sei lá, eu mexi nele, eu coloquei, deixei cair alguma coisa aqui dentro. E após essa perturbação, começou a aparecer um precipitado aqui embaixo. O sal que eu dissolvi começou a voltar a aparecer, certo? Aí o que é que ele pergunta? Ao final, né? Qual será a solução que teremos? Então, vamos entender o seguinte. A primeira solução que ele preparou, pessoal, é uma solução supersaturada. Por que é uma solução supersaturada? Porque se ele perturbou o sistema, né, e ela começou a aparecer precipitação, né, a depositar sal aqui no fundo, é porque essa solução era uma solução instável, né? Se é uma solução instável, era uma solução supersaturada, onde eu precisei aquecer a solução para que ela dissolvesse totalmente o sal. Aí, após a perturbação, começou a aparecer o precipitado aqui no fundo, certo? Esse precipitado aqui, a gente vai chamar de corpo de fundo, corpo de chão, precipitado, tem essas determinações, certo? Então, qual vai ser a classificação dessa solução? Ela vai ser insaturada? Não, porque insaturada a gente não veria esse corpo de fundo aqui, né? Seria totalmente dissolvido. Supersaturada sem corpo de fundo? Não, porque está aparecendo aqui, ó, corpo de fundo. Saturada sem corpo de fundo? De novo não, porque está aparecendo corpo de fundo. Supersaturada com corpo de fundo, não vai ser supersaturada com corpo de fundo, por quê? Porque se ela é supersaturada, eu não vou conseguir ver o corpo de fundo. Ela vai estar totalmente dissolvida. Então, o que foi que resta? Saturada com corpo de fundo. Então, presta atenção nisso, pessoal. Se eu tenho uma solução supersaturada, por qualquer perturbação, o sal volta a se depositar no fundo do recipiente, a solução volta a ser uma solução saturada com corpo de fundo, ok? Vamos para a próxima questão agora. A segunda questão, pessoal, é bem parecida com a primeira. Ele vai dizer assim, ó, adicionando-se um soluto a um solvente, aí lembra que a solução ela é composta por um soluto e um solvente. Soluto, a parte que está em menor quantidade. Solvente, a parte que está em maior quantidade. Chega-se a um ponto em que o solvente não mais consegue dissolver o soluto. Ele chegou no ponto máximo, certo? O ponto máximo a gente chama de coeficiente de solubilidade. Então, quando ele atinge esse ponto máximo, eu vou ter uma solução saturada, tá? Mas vamos continuar a questão. Aumenta-se a temperatura. Matei a questão aqui. Aumenta-se a temperatura do sistema. Nesse ponto, a solução torna-se... Pessoal, falou em aumentar a temperatura, super, certo? Aumentou a temperatura, lembra de super. Então, se eu aumentei a temperatura, eu vou ter uma solução super saturada, tá? Item A. Se ele não tivesse aumentado a temperatura, a solução seria saturada, porque ele indica aqui, ó, que chegou no limite, tá? Não consegue mais dissolver, é porque chegou no limite. Mas ele aumentou a temperatura, então se aumenta a temperatura, super
saturada, ok? Próxima questão agora para a gente fechar a correção. Terceira e última questão, a questão para a gente interpretar um gráfico, tá, pessoal? Deixa eu enquadrar aqui, pronto. 6 soluções aquosas de nitrato de sódio, aí ele dá a fórmula do nitrato de sódio, numeradas de 1 a 6, foram preparadas em diferentes temperaturas. Então, ele só vai aqui dizer como foi preparado a solução, tá? Ele vai dizer aqui embaixo, ó, este gráfico representa a curva de solubilidade do nitrato em função da temperatura. A temperatura vai estar aqui embaixo e a concentração vai estar aqui em cima. Que corresponde aos sistemas preparados. Pergunta: a partir da análise deste gráfico, identifique os dois sistemas em que a solução encontra-se saturada. Tá? Então, vamos lembrar o seguinte. No meu gráfico, eu vou ter 3 regiões. As regiões são essas, ó. Quem está abaixo da curva, quem está sobre a curva, em cima mesmo da curva, e a região dos pontos que vão estar acima da curva, né? Então, as classificações dessas regiões são: quem fica aqui embaixo serão as soluções insaturadas. Tá? Quem fica na linha em cima da curva são as soluções saturadas. E quem fica acima da curva são as soluções super saturadas. A pergunta é: quem serão os pontos saturados? Então, quem é que está sobre, em cima, né? Mesmo em cima da curva, o ponto 2 e o ponto 4. Então, vem aqui, ó, ponto 2 e ponto 4 são onde a solução está saturada, ok? Então, aqui a gente para a nossa correção, certo? Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula, até os próximos conteúdos.